A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, às 18 horas, pela web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, meu bem. Paz e bem. Salve Maria. E um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo agora. O programa de hoje tem o patrocínio da Heines Cervejaria, www.heines.com.br. Fica na rua Ludovico Cavinato, número 2461, 2461, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O e-mail para contato é contato@heines.com.br e o telefone DDD 54 32 11 21 88. Mas daqui a pouquinho, no quadro Catolicismo e Cerveja, que é o quadro mais gostoso desse programa, nós voltaremos a falar mais sobre a Heines. Vamos rezar, Carol? Com certeza, sempre, né? Em todo momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que assim seja. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, no SoundCloud ou ainda no meu site, raimann.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início. E se você está nos ouvindo agora e também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só
tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas nos mandar uma mensagem lá na página do Facebook, que é facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail haiman@hotmail.com, para que nós possamos divulgar o dia e o horário da transmissão. E agora o programa tem um e-mail também, Carol. oscooperadoresdaverdade@gmail.com. Olha só que legal, viu? Então, não quiser mandar no meu e-mail pessoal, pode mandar no e-mail da rádio, que é administrado por mim, pela minha esposa e pelo Peter também. Também o Peter recebe e responde o e-mail, caso a gente não possa responder. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. O doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. É isso mesmo, os doutores da igreja são aqueles homens e mulheres ilustres que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico que foi atestado por vários escritos, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de São Beda, o Venerável. Nós não, né? Você e a Graziele. Muito legal, né? Me deram uma folga naquele dia, né? Minha estreia. Exatamente, você. né? A estreia para falar de fofoca, da maldita fofoca. Botar duas mulheres para ficar fofocando, né? Mas muito legal. Quem não ouviu, ouça, hein? Porque a gente se divertiu muito. Tá muito bacana o programa. Legal mesmo, né? É o episódio de número 16. Procura lá no SoundCloud. Então vocês falaram, né, Carol, sobre São Beda, o Venerável, presbítero e doutor da igreja. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São João Damasceno, doutor da Igreja de Cristo. Muito bem, então aproveita aí, Carol, um pouquinho sobre a vida de São João Damasceno para o nosso povo. Muito legal, né? Eu gosto desse quadro. Bom, lembramos São João Damasceno, um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Ele nasceu em 675 em Damasco, na Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. Tanto assim que o pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, que naquela época eram senhores do país. Esta estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e merecimentos deste levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito de Damasco. João Damasceno, ainda jovem e ajudante do pai, gozava de muitos privilégios financeiros, mas, ao crescer no amor ao Cristo pobre, deu atenção à palavra que mostra a dificuldade dos ricos apegados para entrarem no reino dos céus. Assim, num impulso para a santidade, renunciou todos os bens e deu aos pobres. Preferiu São João uma vida de maus tratos ao se entregar às delícias venenosas do pecado. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Escreveu inúmeras obras tratando de vários assuntos sobre teologia, dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João digno do título de doutor da igreja. Esse era dos bons, hein? Viu só? Com escritos, ele defendeu principalmente a igreja contra os iconoclastas, que condenavam o uso de imagens nas igrejas. Eita Deus! Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram-lhe a mão direita, a fim de não mais escrever. Mas, por intervenção de Nossa Senhora, ele foi curado.
Seu amor à mãe de Jesus foi tão concreto que foi São João quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, maternidade divina, virgindade perpétua e assunção de corpo e alma de Maria. Este filho predileto da mãe faleceu em 749, quase centenário. Foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII em 1890. São João Damasceno, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, sim, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia, a Igreja convida seus filhos a meditar com um pouco mais devagar a natureza e a dignidade do sacerdócio católico. O Evangelho que hoje nos é proclamado contém, a este respeito, 2 parábolas. Na primeira, o Senhor se refere em geral aos seus discípulos e discípulas, empregados e empregadas, que aguardam ansiosos a sua vinda gloriosa.
E na segunda, fala do administrador fiel e prudente, isto é, dos responsáveis por tomar conta da casa de seu senhor, da igreja. É isso mesmo, Carol. Você vê que Pedro pergunta, essa parábola é só para eles ou é para nós também? E aí Jesus conta uma segunda parábola. Ao invés de responder, ele conta a segunda parábola, Sim. onde ele vai falar do administrador. Ou seja, tu, Pedro, eu estou te confiando as coisas, né? Se você achar que eu não venho mais e começar a fazer um monte de coisa errado, vai ser muito pior para você do que para aquele que nem conhecia a minha vontade. Né? Será chicoteado muitas vezes. Já para ele ficar ligado, né? E nós também temos que ficar ligados, né? Porque nós somos cooperadores da verdade e, consequentemente, conhecemos a verdade. E por conhecer a verdade, nós temos que andar corretamente, ter uma vida regrada, uma vida correta, porque, olha, Carol, se a gente não andar na linha, a palavra diz, seremos chicoteados muitas vezes, muitas, porque nós conhecemos a verdade. Antes, porém, de considerarmos a essência do sacerdócio ministerial e hierárquico, exercido unicamente pelos bispos e presbíteros, precisamos ter em mente que há um só verdadeiro e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Ora, dado que todos os fiéis tornam-se por seu batismo membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, segue-se que todos eles participam de algum modo do único sacerdote de sua divina cabeça. Por isso, diz o Catecismo que toda a comunidade dos crentes, como tal, é uma comunidade sacerdotal. Os fiéis exercem o seu sacerdócio batismal, através da participação, cada qual segundo a sua vocação própria, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. É pelos sacramentos do batismo e da confirmação que os fiéis são consagrados para serem um sacerdócio santo. No entanto, é apenas a alguns que, escolhidos especialmente por Deus, cabe a missão e o dever de guardar, edificar e guiar a Igreja de Cristo. São eles que, por mandato divino, são postos à frente do pessoal de sua casa, para dar de comer a todos na hora certa. Trata-se, pois, de ministros no sentido forte do termo, quer dizer, de homens que agem não em seu próprio nome, mas na pessoa, in persona, que deles se serve, que os envia, que lhes atribui certa função e a capacidade necessária para realizá-la. Diferentemente do fiel leigo, com efeito, o padre recebe do Senhor o encargo de, com o poder e a autoridade que dele derivam, agir em sua pessoa, tornando-o visível e presente no meio da comunidade dos crentes. Então, os padres, os bispos, deveriam agir de acordo com a pessoa de Cristo, né? E quando um sacerdote é santo, quando um bispo é santo, quando ele age segundo a pessoa de Cristo, nós temos o dever de obedecê-lo em tudo imediatamente, né? Porque ele está agindo na pessoa de Cristo. Agora, quando um bispo não é tão santo assim, né? Quando um padre não é tão santo assim, quando prega coisas que estão levando os fiéis à perdição, nós também não temos dever de obedecê-los. Eles é que vão se acertar depois com as muitas chicotadas, né? Ao serem mais intimamente configurados a Cristo no dia de sua ordenação, os sacerdotes se tornam instrumentos vivos e reais nas mãos de Deus. Daí, portanto, a necessidade de lhes serem dóceis e fiéis. Esse que é o problema, né? Eles devem ser dóceis e fiéis às ordens de Cristo, mas muitas vezes não são. Algumas por culpa própria e outras não, outras por influência até mesmo da sociedade em que vivem, do seminário onde foram formados, né, da teologia da libertação, etc, etc. Eles têm essa necessidade de serem vazios de si mesmos
e entregues aos desejos do seu Senhor. Então o que vale na vida do padre não é o que ele pensa, não é o que ele prega, não é o que ele acha, não é o que ele acredita que seja o melhor para a sua paróquia, mas sim os desejos do seu Senhor, que é Cristo, que é Deus. O padre não é ordenado para proveito pessoal. O padre não é ordenado para ficar na administração da paróquia, para seguir carreira, né? Seguir carreira. Tem muito padre carreirista, né? Fazer carreira. E festa do padroeiro, e arrecadação de dinheiro para isso, para aquilo, né? Preocupado só com as coisas mundanas. Mas para pôr-se a serviço da salvação eterna das almas que lhes são confiadas. E aí, cadê os padres nos confessionários, né? Você vai procurar um padre para se confessar, é um parto cada vez. É o tal do caça-padre, né? Tem que sair por aí caçando. Onde é que estão os padres? Estão todos enfiados no Facebook, né? Compartilhando coisas às vezes não muito agradáveis, né? Compartilhando às vezes piadinha, postando foto de sunga na praia, etc, etc. Né? Como se eles estivessem vivendo uma vida de proveito pessoal e se esquecendo que a missão deles é a salvação das almas. Deixando de lado, o padre tem que deixar de lado os seus caprichos e preferências. Tem que viver segundo o modelo de Jesus, que embora fosse rei, por amor, se fez o último dos escravos. É São Paulo, de resto, quem o expressa com clareza. E ele diz: portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. E no outro lugar, ele fala que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O padre deve anular-se, esquecer-se de si, deixar-se como que diluir na pessoa amável que dele quer se servir. Deve, numa palavra, saber imitar o exemplo de São João Maria Vianney, cuja memória, celebrada faz poucos dias, a Igreja conserva e propõe a todos quantos foram chamados a ser embaixadores em nome de Cristo Jesus. Exatamente. O padre não é funcionário da paróquia. Padre é um embaixador em nome de Jesus. Padre é um administrador dos mistérios de Deus, um administrador dos sacramentos. Né? Que bonito isso, muito, né? Bonito, muito bonito. Pena que, infelizmente, tem sido meio que esquecido, meio deixado de lado. Amigo ouvinte, essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no terrorista, no opressor mega ultra power Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. E nós somos os cooperadores da verdade, e lá na abertura do nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso e gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos em nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade, porque há muito tempo, né, Carol, nós temos explicado isso em todos os episódios, inclusive explicamos também o significado da concha lá do nosso logotipo, né? Então, gente, vamos estudar, ouvindo os episódios anteriores. E, Carol, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune, porque lhe quer bem. Orando com Padre Pio. Aqui no Brasil, a Lei da Palmada, como ficou conhecida, trouxe muita polêmica e discussão. O projeto de lei que visava proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis, até mesmo degradantes na educação de crianças e adolescentes, foi ridicularizado pela mídia. Claro que ninguém deve, em hipótese alguma, ser tratado com castigos físicos. Isso é tortura. Ninguém merece receber tratamentos cruéis. Mas, por outro lado, o Estado também não tem o direito de interferir no modo como os pais educam os seus filhos. Qualquer tipo de agressão deve ser punida conforme a lei, mas uma palmadinha no bumbum nunca fez e nunca vai fazer mal a ninguém, né? Quem tem filho sabe muito bem disso.
É verdade. E eu, Carol, quanto que eu apanhei quando criança. Só que se falar isso pro meu pai, ele vai dizer, mas eu apanhei muito mais, né? Os meus pais apanharam, meus avós apanharam, salvo alguns abusos que sempre acontecem, né? Na maioria dos casos, foram apenas uns tapinhas corretivos. O meu filho mais velho, que já está com quase 18 anos, escapou de levar uma surra, né? Nunca precisou dar uma surra nele. Mas por quê? Morou até não sei quanto tempo com a mãe, agora mora lá com os meus avós, então nunca morou na mesma casa comigo, nunca recebeu a educação diretamente de mim. Foi sempre uma educação indireta. E a gente sabe que quando a criança é criada pela mãe e fica só no final de semana com o pai, aí é uma maravilha, né? Aí com o pai tem de tudo, e sai, e passeio, e doce, sorvete, e isso e aquilo, o pai só agrada, né? Então ele acabou aí que se criou, já é um homem, né? Já trabalha e estuda à noite e tal, e escapou que nunca levou uma surra. Já o João Miguel, né? De vez em quando tá levando aí um tapinha corretivo, sim, porque é necessário, a gente sabe como é, a gente sabe como acontece. Eu me lembro de uma vez, lá quando o Julian era pequeno, né? De talvez ter dado um tapinha nele para corrigi-lo, mas sabe, lá quando ele tinha 3, 4 anos, lá atrás, né? Agora, você que é pai, que é mãe, sabe o quanto isso dói em nós, não é mesmo? Muitas vezes, vamos falar bem sério agora, muitas vezes essa palmadinha dói muito mais nos pais do que nos filhos, não é mesmo? É. Muitas vezes, após passar um corretivo nos filhos, nos trancamos no quarto para chorar. Então, será que os pais gostam de punir? Gostam de dar uns tapas? Sentem prazer? Gostam de castigar? Gostam de ser rudes e falar alto com os filhos? Claro que não. Claro que não. Às vezes o Miguel fala para a Carol assim, é porque a mamãe grita comigo, a mamãe grita comigo. A mamãe não gosta de gritar com ele, não gosta. A mamãe fica mal quando grita, mas às vezes tem que gritar, né? Ai, nem me lembra disso. E eu já disse e repito, isso dói bem mais em nós. Com certeza. Mas se não gostamos, então por que fazemos? Fazemos porque amamos. Mais vale um tapinha, hoje em casa, do pai, da mãe, do que uma surra da polícia lá na frente, né? Mais vale aprender em casa do que deixar que o mundo ensine, que a sociedade molde, pois o mundo lá fora é dureza. Quando seu filho fala um pouco mais alto com você, você já o repreende, já diz para ele baixar a bola, não é mesmo? Já mostra que ele tem que ter respeito com você, pois não é qualquer um. Você é o pai, a mãe, né, dele. E com você o buraco é mais embaixo. Eu digo sempre para o João Miguel que eu não sou uma amiguinha da escola dele, né? Não sou uma qualquer, ele não pode vir falar comigo de qualquer jeito. E ele tem que aprender. Né, aprender a respeitar a autoridade constituída, respeitar as leis, respeitar os mais velhos, e isso começa em casa. Estende-se também à escola, respeitando os professores, orientadores, diretores. E é isso aí. E eu sou professor e todo ano tenho cerca de 900 alunos. É criançada, hein? É gente pra caramba. E a gente percebe que essa falta de respeito que eles têm com os mais velhos, com os professores, deve ser reflexo certamente de casa mesmo, né? Agora, uma coisa é certa, os meus alunos, eles não têm medo de mim, mas eles me respeitam. Eu não sou autoritário, mas sou a autoridade em sala de aula. Se o aluno chegar atrasado à minha aula, eu dou uma bronca mesmo. Dou mesmo, mas porque amo. Porque ele tem que aprender, né? Eu amo como se fosse um filho meu. Porque se você não aprender que não deve chegar atrasado à escola, no futuro vai acabar chegando atrasado no trabalho também. E o que vai acontecer? Vão descontar do teu salário. Se você se atrasar muitas vezes, será mandado embora, será demitido. O mundo não perdoa.
Eu não permito que as meninas assistam aula quando vão vestidas de forma indecente. Mas faço isso porque amo. Elas precisam aprender a se valorizar, aprender que cada ambiente na sociedade exige um comportamento distinto, uma forma de vestir diferenciada e que não pode ir para a escola como se estivesse indo à praia. E a escola exige o uniforme, né? A escola exige o uniforme. Só que chega um determinado ponto que as orientadoras se cansam e param de cobrar. E aí começa a aula sem uniforme, começa a aula com um shortinho muito curto, com uma mini saia, e eu não permito, eu mando para a orientação, né? Muitas vezes a gente percebe assim que elas vêm com o uniforme para a minha aula e depois na hora do recreio elas tiram e ficam andando pelo recreio com essas roupas indecentes, né? Mas a gente está tentando fazer uma conscientização, tentando mostrar para elas que elas têm que se valorizar. Eu posso ser visto como o professor mais chato da escola. O Orlando vai dizer que não, né? O Orlando da Rádio Navegantina, um abraço, Orlando. O Orlando vai dizer que ele é o mais chato, mas a gente está ali pau a pau, um do lado do outro ali, competindo para ver quem é o mais chato, né? Só aquele professor que não deixa fazer nada, que cobra muito e que tem muitas regras a serem cumpridas. O aluno está de pé, eu digo, ei, o que está fazendo de pé? Pediu para quem para levantar? Hã? Mas certamente sou o que mais ama, pois quem ama, cuida, e quem não ama, não está nem aí. Nós temos que aprender a reconhecer que quando somos corrigidos é por amor e não por maldade. Quem nos corrige, assim o faz porque quer ver o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, e não porque ele é mau, é cruel ou sente prazer em corrigir ou punir. E Padre Pio nos diz que devemos ser gratos. Deus é um pai que ama e por amar assim muito e a miúde, ele corrige, ele também nos pune. Seja grato e beije docemente a mão de Deus, diz Padre Pio, pois é a mão de um pai que pune porque lhe quer bem. É muito fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, não é mesmo? Difícil é fazê-lo nas tribulações, nas dificuldades. Nas dificuldades costumamos praguejar, reclamar, murmurar, nos queixar para Deus. Ó Senhor, por que estás fazendo isso comigo? Mas devemos aprender que se estamos passando por uma tribulação, é uma espécie de processo de purificação da alma, de crescimento espiritual, de amadurecimento como seres humanos. E Deus nos permite passar por tudo isso porque nos ama, porque é um Pai amoroso, bondoso, misericordioso e nos ama tanto que nos pune sempre que assim é necessário. Portanto, façamos como diz Padre Pio. Sejamos gratos a Deus por todas as tribulações, por todos os sofrimentos, todas as vezes que Ele nos pune, nos corrige, nos modela, e beijemos docemente a sua mão em sinal de obediência, respeito e de amor. Que assim seja. Amém. Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí. Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar, ou então por e-mail, né, Rodrigo, também.
E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Caixa Econômica Federal, agência 1879, conta 10610-1. Agência 1879, conta 10610-1. Deus abençoe você. Carol. E agora nós chegamos àquele quadro, hein? Aquele quadro franciscano, hein? Aquele que eu gosto muito, muito mesmo. Que nós tiramos lá das fontes franciscanas. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e com isso têm uma visão imanente do mundo, ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena, como se só existisse essa vida e mais nada. E vivem desesperadamente com o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo, mesmo que o custo seja desobedecer à igreja. E não pense que são só os leigos que desobedecem, não. Padres e freiras também. Não há coisa mais desconexa do que uma freira sem hábito, não é mesmo? A mesma coisa pode-se dizer de um padre sem batina. E o pior é que, se não bastasse o fato de alguns padres andarem de bermuda, chinelo e camiseta regata por aí, ainda tiram fotografias e compartilham nas redes sociais. Mas hoje nós gostaríamos de lembrar que... Sim, o hábito faz o monge. E o nosso seráfico pai, Francisco de Assis, já previa o que aconteceria com sua ordem. Talvez por isso ele exortou tanto os frades a amarem a pobreza e vivê-la com alegria. Talvez por isso mesmo, proibia-lhes de usarem 2 túnicas ou roupas luxuosas, porque sabia que quando ele não estivesse mais materialmente neste mundo, ficariam as lembranças de suas palavras e os escritos de seus biógrafos. Nós, franciscanos seculares, que formamos a 3ª ordem fundada por São Francisco, somos filhos e filhas da penitência. Mas afinal, nós fazemos penitência? Nós mortificamos nosso corpo? Ou fazemos todos os desejos dele como se fosse uma criança mimada? Fazemos jejuns ou nos empanturramos com comida? Vestimos-nos de forma modesta ou com a intenção de chamar a atenção das outras pessoas? Preferimos as coisas mais simples ou a melhor casa, o melhor carro e toda a tecnologia de ponta e produtos de última geração que custam os olhos da cara? Estendemos as mãos aos pobres ou fingimos que não vemos? Qual seria a palavra que Francisco de Assis teria para nós nos dias de hoje? E quanto aos frades da primeira ordem, onde está o hábito? Guardado no guarda-roupa esperando a festa de São Francisco. Francisco prezava tanto pelo hábito. Francisco fazia questão de que os frades se vestissem de forma penitencial. E o que os frades vestem hoje? Alguns com roupa social ainda, né? Outros mais jovens de calça jeans, camiseta, um gelzinho no cabelo. Calça né? jeans coladinha. E somente quando há algum evento assim especial, como disse o Rodrigo, né? A festa de São Francisco de Assis, ou festa do padroeiro, é que eles usam o hábito. Literalmente perderam o hábito. E o próprio hábito, quando é usado, também já não é o mesmo. É um tecido macio, leve, suave, até gostoso de se usar, que é colocado por cima de outra roupa. Por baixo é roupa normal, calça, camisa, e aí por cima esse hábito bonito, né? Todo engomadinho, inclusive. E o pobrezinho de Assis nos disse: ainda vai haver tamanho relaxamento no fervor e um domínio tão grande da tibieza que os filhos do pobre pai não vão se envergonhar de usar até púrpura, cuidando apenas de mudar a cor. Só o que restou do hábito foi a cor marrom?
Não me admiro se daqui a uns anos nem a cor se preserve e tenhamos hábitos multicoloridos. É inquestionável o fato de que os religiosos têm a obrigação de usar o hábito e os padres seculares a batina. Isso nunca foi revogado, nunca! Calça e camisa não é roupa do dia a dia para um religioso. A roupa do dia a dia é o hábito. Pior é bermuda, né? Quando usa bermuda ainda. Quem não se lembra dos frades de outrora que andavam de bicicleta e hábito, não é mesmo? A cavalo e hábito. Jogavam uma partida de futebol, logicamente, usando o hábito. Não tiravam o hábito para nada, só para tomar banho, né? Padre Pio não queria tirar o hábito nem para fazer exames médicos, pois dizia que sem ele se sentia nu. Mas para celebrar a Eucaristia, ainda por cima do hábito, deve ir a alva, a estola e, por fim, a casula. E outro absurdo, não raro, hoje em dia, entre os frades menores, está no fato de que muitos deles celebram a missa de hábito e a estola. Isso está errado? O hábito é a roupa do dia a dia. Para celebrar a missa é necessário se paramentar. Não apenas jogar uma estola por cima do hábito, mas sim colocar a alva, a estola e a casula. A casula não é opcional, ela é obrigatória, embora tenhamos tantos padres que não usam, até padres também de fora, né? Que não só frades menores, né? Alguns frades usam como desculpa esfarrapada para não usar a casula a ideia de que São Francisco não queria luxo, pedia deles a vida de pobreza. Que absurdo! Francisco era super zeloso com a Eucaristia e para Deus sempre dava o melhor. Casulas enfeitadas, ricas, feitas de tecido nobre para a missa. São para a missa e não para os frades. São para o santo sacrifício de Jesus no Calvário, no altar da cruz. Portanto, para Jesus, o melhor. Mas para o dia a dia do frade, hábito. E no caso do padre diocesano, batina. A batina é como uma mortalha negra. Simboliza que o padre morreu para o mundo. Hoje em dia, ao andarmos pelas ruas, não temos como reconhecer um padre, pois eles estão misturados entre o povo, de jeans, camiseta, como se fossem pessoas comuns, mas não são, né? São sacerdotes a serviço do Deus Altíssimo. Não são definitivamente funcionários da paróquia, mas são homens consagrados a Deus. E quantas vezes que nós tentamos beijar a mão ungida de um padre e ele puxou a mão e não deixou a gente beijar? É mesmo, é né? verdade. Poxa, deixem de ser arrogantes. O povo não beija a mão do padre por causa da pessoa do padre, mas por causa da pessoa de Cristo, de quem ele é servo aqui nesta terra. Claro que nós sabemos que os sacerdócios são diferentes. Não tem como colocar no mesmo patamar o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal do leigo. Mas algumas coisas ficaram confusas, principalmente depois do Concílio Vaticano II. Após o concílio, mas não por culpa do concílio, que fique bem claro, os textos do concílio não dizem a mesma coisa que dizem os modernistas que acreditam conhecer o verdadeiro espírito do concílio. Na missa tridentina, só para dar um exemplo, o sacerdote dizia: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. O meu e o vosso, mostrando aí uma distinção bem clara entre o sacrifício do padre e o sacrifício do povo. Depois do Vaticano II, com a reforma litúrgica, o missal de Paulo VI diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício... Carol, nosso sacrifício, entendeu? Como se fosse um único, igual, mas não é. E por que há tanta indiferença religiosa? Por que há tanto relativismo religioso? Por que tantas pessoas abandonam a igreja? E por que tantas pessoas não confiam mais nos padres? Já dizia São Francisco, há um contrato entre o mundo e os frades. Os frades dão bom exemplo ao mundo e o mundo provê suas necessidades.
Quando forem infiéis e deixarem de dar bom exemplo, o mundo retirará sua mão em justa repreensão. Que possamos refletir. Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Carol, porque olha, tá calor aqui, hein? Eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Heinz Pilsen Premium Lager. Quer ter uma nova experiência com cervejas? Prove uma cerveja de verdade e totalmente pura, seguindo os rigorosos padrões de pureza da verdadeira cerveja. Essa é uma cerveja Pilsen Premium Lager. Teor alcoólico está em 4,2%. O amargor está em torno de 6 a 8 IBUs. A sua cor fica entre 5 e 7 EBC. E a temperatura sugerida é de 0 a 2 graus. Cada uma das cervejas da Heinz é feita para um momento diferente, desde a suave Pilsen Extra Gold até a nossa encorpada, a IPA, com seus aromas e potência. Para saber qual a mais parecida com o seu gosto, só provando todas elas. Com uma fórmula especial e com a produção puramente artesanal, a Heinz Beer é uma das primeiras cervejarias do país. E vale a pena conhecermos um pouquinho sobre a história da cervejaria Heinz. No ano de 1875, vindo da Itália, chega ao Brasil a família Signori, trazendo consigo todos os seus costumes e hábitos da tradição italiana, vindo a se estabelecer na região nordeste do Rio Grande do Sul, na localidade de Monte Ibérico, na Farroupilha, e Mato Perso, Flores da Cunha. No decorrer dos anos, utilizando-se dos parcos recursos da época, a matriarca da família, a senhora Maximília, artesanalmente começou a fabricação de cervejas, que eram degustados por toda a família. O consumo só era permitido com a expressa autorização da senhora Maximília, porque essas cervejas eram consideradas por ela como sendo uma relíquia. E essa paixão foi levada de gerações por gerações, até que no ano de 1998, atendendo ao compromisso com sua avó de perpetuar a produção de cerveja artesanal, um de seus netos decide inaugurar a microcervejaria Microbeer, que passou a produzir vários tipos de cerveja de alta qualidade, sempre mantendo a base da produção na lei da pureza da cerveja. Carol, e como é que é aquela história das cervejas que sumiam? Quanto mais famosas ficavam as cervejas, maiores eram as investidas dos irmãos Conte ao precioso estoque de Dona Maximília. As cervejas eram controladas uma a uma, assim como o acesso ao porão onde elas eram estocadas. Com toda a produção, engarrafamento e armazenamento da cerveja era artesanal, era natural que algumas cervejas estourassem pela pressão. E com o passar do tempo, Dona Maximília percebeu que o número de cervejas que estourava aumentava de forma desproporcional, e o quadro onde eram registradas as cervejas cada dia aumentava. Desconfiada, Dona Maximília pediu para um neto descer e buscar 2 garrafas de cerveja. E logo atrás dele desceu ela, e como era esperado, pegou ele com a boca na botija, ou melhor, na cerveja. Sempre que desciam para buscar cerveja, abriam uma, tomavam e anotavam como estourada.
Agora, Dona Maximília já sabia que o problema não era na fórmula, e sim no sabor irresistível. É isso aí. Mas, Carol, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Muito boa, hein? Eu gostei bastante. Ela não tem, assim, aquele amargor, ela não deixa um sabor amargo no final, né? Bem controlado o amargor dela. Ela é uma Pilsen, né? Mas como é uma Pilsen especial, né? Uma Premium, né? Então ela é uma Pilsen um pouquinho mais encorpada. Muito boa, mas ela gostei. Realmente ela é bem suave. Cerveja bem suave mesmo. Gostei. O sabor dela, dá para sentir realmente uma cerveja diferente, né? E eu sei que quem está nos ouvindo agora já ficou também com água na boca. Vale a pena provar, viu? E a Heinz tem muitas outras delícias, como a Pilsen Extra Gold, a Weiss, a IPA e a Mouse Beer. E nós esperamos que essa parceria com a Heinz se fortaleça e logo eles nos enviem mais cervejas para serem degustadas aqui. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os ataques virtuais que desmoralizam as pessoas. A hora da treta. Linchamento virtual. Você já cometeu esse pecado? Não me refiro àqueles casos em que temos o dever moral de denunciar e rechaçar com força algum comportamento seriamente danoso, como crimes sexuais, corrupção, fraude, abuso de poder, etc. Ou das graves ofensas à religião, como blasfêmias, sacrilégios e heresias. Não. Eu falo dos anônimos, que são massacrados por terem cometido atos idiotas, de pouca relevância, como publicar uma piada de mau gosto nas redes sociais. Acontece sempre assim. Uma pessoa comum, cuja opinião tem pouco alcance, não é uma figura pública, um artista, um líder religioso ou político, nem mesmo uma celebridade qualquer. Posta alguma piada ou uma foto imbecil. E ela merece ser criticada por isso? Talvez, mas somente pelas pessoas com quem normalmente interage, ou seja, os seus poucos seguidores. Essa é a limitadíssima rede de influência de um anônimo. Mas aí vem um espírito de porco, um paladino da moral opinativa, um justiceiro da web, e joga o cocô virtual no ventilador. E dezenas de milhares de pessoas em fúria se juntam para destroçar a figura do infeliz Zé Ninguém, que de ilustre desconhecido passa repentinamente a figura odiada pela massa, alvo das piores pragas e xingamentos. E o que a criatura fez para merecer ser esculhambada por 1 milhão de internautas? Matou? Roubou? Estuprou? Maltratou crianças, idosos ou animal? Deu spoiler de Games of Thrones? Explodiu a fábrica da Nutella? Não! Ele só postou uma piada imbecil, que a princípio só a mãe dele, 2 tias, 6 amigos e um primo iriam visualizar. Um caso emblemático de alcance internacional aconteceu em 2013 com o linchamento moral da executiva americana Justine Sacco. Pouco antes de embarcar para a África do Sul, ela postou essa desgraça de tweet. Estou indo para a África. Espero não pegar AIDS. Brincadeirinha, sou branca. A repercussão no Twitter foi tão intensa que em apenas algumas horas a vida de Justine virou de cabeça para baixo. Quando ela pisou os pés no aeroporto na cidade do Cabo, já havia perdido o emprego. Um trem desgovernado chamado Patrulha do Politicamente Correto havia passado por cima da sua reputação. E Justine pediu desculpas pouco tempo depois, mas ainda assim continuou a ser hostilizada. Passou a ter frequentes ataques de pânico.
Jesus Cristo, o Deus encarnado, disse que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas os patrulheiros da internet decretaram que postar chacotas cretinas é um crime sem perdão. Piadistas boçais, tremei. Vocês serão odiados no mesmo nível dos piores bandidos. Aqui no Brasil, a mais recente onda de linchamento virtual envolveu um jovem médico de Serra Negra, São Paulo. Essa eu vi. Guilherme Capel postou uma foto sua debochando de um paciente que falou pneumonia, que seria pneumonia, e raio-x, que é o raio-x. Atitude babaca? Com certeza. Além da falta de noção ao expor dessa forma a marca da instituição onde ele presta serviço. Quanto ao post, que gerou tantas reações acaloradas, o fato é que o médico não citou nomes, nem identificou ninguém. Ainda assim, como o paciente veio a público se dizer ofendido, o médico foi pessoalmente à casa dele e pediu desculpas. O paciente o perdoou e disse: ele é uma pessoa boa, que teve um momento errado. Porém, muita gente ainda continua bombardeando o Guilherme com comentários hostis. Avalie. O mal causado pelo post desse médico foi proporcional à ira que ele está atraindo? Sua postagem estúpida nos permite dizer que ele é um lixo humano? Esse foi um dos comentários que eu vi sobre ele, né? Ter a reputação arrasada é uma punição justa nesse caso? Se damos ao erro alheio uma dimensão maior do que ele realmente tem, nossos pecados serão avaliados com o mesmo peso e rigor no dia do juízo, porque, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. E nós, aqui nos Cooperadores da Verdade, também, a qualquer momento, podemos cometer uma gafe, cometer um erro, falar uma besteira aqui, e que você que está nos ouvindo, que possa nos mandar um e-mail, nos mandar uma mensagem, nos corrigir de forma fraterna, que nós vamos acolher a correção. Agora imagine, Carol, amanhã ou depois a gente ser alvo de chacota na internet também por alguma coisa que a gente disse, né? Nós temos que lembrar que devemos amar o próximo como a si mesmos, né? Nós cristãos precisamos nos ajudar a viver esse mandamento. Gente, não faz sentido desembainhar a espada para ferir mosquitos. Misericórdia, perdão, temperança. Imitemos o doce Cristo, sem frouxidão, sem jujubice, sem deixar de fazer, quando nos cabe, a devida correção fraterna. E o pior ainda quando tem aqueles casos em que postam fotos, né, Rodrigo? Eu me lembro agora de uma professora universitária que postou foto de um cara que estava no aeroporto esperando o voo, mas ele estava de chinelo, camiseta e tal. E aí ela escreveu algo do tipo assim, aeroporto ou rodoviária? Uhum. E era um cara também bem sucedido, advogado, inclusive, e ela professora, né, de universidade, e acabou tendo sérios problemas. Quer dizer, ela ainda expôs a foto dele na internet, né? Isso é pior ainda, né? E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão. Muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis spos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol.
Obrigado à Cervejaria Heinz. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Amém. Muito obrigada a você. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Haimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.